Mas vamos começar falando sobre essa história da Venezuela e o que está acontecendo, né? O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, diz que a América Latina e o Caribe não querem uma guerra. E essa declaração vem horas depois que Donald Trump confirmou a autorização, né, de ter colocado a agência de espionagem americana a conduzir umas operações secretas na Venezuela. Vamos ver aí ver o que Nicolás Maduro disse. Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No. Não pôs a parte do inglês, tinha o inglês, eu queria ver ele falando inglês. Não, tipo, ele falou, né, em inglês depois, ele falou no war, please. E aí, Josias, como é que você está vendo essa declaração do Maduro? Maduro criticando o que chamou de golpes de Estado da CIA, afirmou que o povo venezuelano rejeita qualquer tentativa de intervenção no país. E o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela classificou como belicistas e extravagantes as falas de Trump sobre o país. Só para falar o que o Trump falou antes, né? Trump confirmou ter autorizado a CIA a conduzir ações secretas na Venezuela em uma campanha contra Nicolás Maduro. Não sei se a gente tem a fala do Trump. A gente tem, Lu? Vamos ouvir o que disse Trump. I authorized for two reasons, really. Number one, they have emptied their prisons into the United States of America. They came in through they came in through the border. So a lot of these countries, they're not the only country, but they're the worst abuser. And they've entered they've allowed thousands and thousands of prisoners, mental institution, people from mental institutions, insane asylums, emptied out into the United States. We're bringing them back. But that's a really bad, and they did it at a level that probably not, many countries have done it, but not like Venezuela. They were down and dirty. And the other thing are drugs. We have a lot of drugs coming in from Venezuela. And a lot of the Venezuelan drugs come in through the sea, so you get to see that. But we're going to stop them by land also. Trump também falou sobre a possibilidade de expandir as operações militares no Caribe com ataques terrestres na Venezuela. Vamos lá. Exactly, but we are certainly looking at land now because we've got the sea very well under control. We've had a couple of days where there isn't a boat to be found. O que está acontecendo na prática, Josias? É motivo de preocupação? Há enorme preocupação, né, Fabiola? E há uma preocupação com o fator democrático e outra preocupação com a Venezuela. Esse é um problema que tem que ser resolvido pelos venezuelanos, de acordo com os interesses da sociedade venezuelana e com as possibilidades que a oposição venezuelana possa ter para prevalecer, para se livrar desse regime que, de fato, tem sido nefasto para a Venezuela. E há o fator social, que é a preocupação com o êxodo dos venezuelanos, né? E nós estamos falando, Fabiola, é uma coisa muito escrachada o que está acontecendo, né? É um presidente da maior potência econômica e militar do mundo, dizendo que olha para a Venezuela com instinto de intervenção e confirma que liberou a CIA, o Serviço Secreto Americano, para deflagrar na Venezuela um plano secreto e letal para derrubar o regime, não é? Então, não tem mais meias palavras, não é? Aliás, é um plano que de secreto não tem nada, né? Muito escrachado. E essa operação militar que se pronuncia na Venezuela é a primeira intervenção do gênero em quase 40 anos na região, né? A última vez que isso aconteceu foi em 1989, quando o governo do George Bush ordenou uma invasão do Panamá para tirar o então presidente Manuel Noriega do poder, né? Essa operação foi desencadeada por uma acusação que é semelhante à que está sendo feita agora contra o Nicolás Maduro. O Noriega estava envolvido com narcotráfico. O que diz o Trump sobre o Maduro é que ele também conduz um narcoterrorismo, né? Então, é realmente muito preocupante, né? E a preocupação é que
contamina também o governo brasileiro, as Forças Armadas brasileiras, porque esse tipo de operação vai, evidentemente, acentuar o êxodo de venezuelanos que cruzam, sobretudo, as fronteiras da Venezuela com o Brasil e com a Colômbia. Então já há conversas entre os diplomatas desses países todos, na América Latina, para ver como reagir a isso, né? Mas a reação precisa vir, Fabiola, precisa ser vigorosa. Tenho receio de que esse tema se tornou incontornável para as negociações que estão sendo travadas agora entre Brasil e Estados Unidos, os preparativos da conversa do Lula com o Trump. Acho muito improvável que um assunto como esse não entre na agenda dos dois presidentes, né? E houve uma pressão dos Estados Unidos que deve se acentuar. Também não excluo a hipótese de que o Trump levante esse assunto nas conversas com o Lula, porque desde o governo Bolsonaro, os Estados Unidos vem pressionando o Brasil para reconhecer o narcotráfico, ou tratar o narcotráfico como se fosse terrorismo. Houve, inclusive, visitas de autoridades americanas ao Brasil para tentar forçar isso. Discutiu-se uma lei no Congresso, mas não foi adiante, né? E a Polícia Federal argumenta que já tem programas conjuntos de combate ao narcotráfico, ao crime organizado, inclusive com o governo americano, mas o Brasil não considera razoável essa equiparação do narcotráfico ao terrorismo. Então, são assuntos muito preocupantes, seja do ponto de vista democrático, seja do ponto de vista do impacto social. São inconcebíveis essas pretensões do governo americano em relação à Venezuela, né? Como disse Fabiola, há problemas na Venezuela, mas esses problemas têm que ser solucionados pelos políticos locais, pela sociedade venezuelana. Não é concebível que a gente volte no tempo, atrase o relógio para reviver aquela fase em que os Estados Unidos intervieram aqui na região, inclusive no Brasil, para derrubar governos, né? Isso não é mais concebível, não é mais aceitável. Mas quando Maduro, o Sakamoto, diz que não quer guerra, como que a gente pode interpretar, né? Ele responder aos Estados Unidos dessa maneira, né? Depois que os Estados Unidos coloca lá a CIA, faz essas ameaças, né? Porque o que o Trump faz a todo momento são essas ameaças, né? E Maduro está reagindo da forma como ele pode, mas como é que vai ser uma reação real da Venezuela caso haja uma ação mais firme dos Estados Unidos? Olha, é claro que a situação é totalmente preocupante, né? A América do Sul tem agora um risco real de um país da América do Sul ser envolvido num conflito armado diretamente com os Estados Unidos, um conflito que envolve duas pessoas que elas são imprevisíveis, tanto Maduro quanto o Trump, né? Agora, tem alguns pontos, Fabiola, que é o seguinte: a Venezuela não tem relações com os Estados Unidos, porém, estava rolando negociações entre os dois países que foram interrompidas porque chegaram a alguns impasses. Os Estados Unidos tinham autorizado durante um tempo a Chevron a explorar petróleo, inclusive na Venezuela, o que era interessante para a Venezuela e interessante para os Estados Unidos, né? A Venezuela tem a maior reserva de petróleo, né, disponível no mundo, né? Então, e é próximo dos Estados Unidos, é um Caribe de distância, diferente de você ter as reservas lá no Oriente Médio numa situação muito mais tumultuada. Então, interessa para os Estados Unidos ter uma relação com relação ao país. Ao mesmo tempo, né, o Trump ele vem sendo criticado pela sua base, né, nos Estados Unidos por conta de um comportamento muitas vezes visto, tipo essa guinada que ele deu, né, vamos resolver os conflitos, vamos aqui, vamos ali. Uma parte da base do Trump não quer isso. Parte da base do Trump ele quer tiro, porrada e bomba. Uma parte quer não intervenção, quer que ele se dedique a questões domésticas apenas, mas outras também querem um Trump mais aguerrido, mais duro nas relações internacionais. O que acontece é o seguinte, o que pode ser visto neste momento é que essa informação vem à tona, aproveitando inclusive a asfaltada pela concessão do Prêmio Nobel da Paz a Maria Corina Machado, uma pessoa que inclusive defende a intervenção dos Estados Unidos e foi muito criticada por conta da questão de ser uma pessoa com um passado antidemocrático, né? Só que do outro, e coitada da população venezuelana, porque do outro lado a gente tem um ditador, tocando um governo autoritário que fraudou as eleições,
né? Só que o que acontece é o seguinte, o Trump, ao que tudo indica, o Trump ele fez o quê? Ele aproveita esse gancho do Nobel da Paz, ele torna público, a matéria do New York Times é o gancho, mas ele torna público que sim, a CIA está agindo, o que então, cá entre nós não é novidade, a CIA sempre agiu, como colocou o Josias, para desestabilizar governos da América Latina, Guatemala, durante décadas atrás, Guatemala, Chile, Brasil, Cuba, entre outros tantos países, né, que foram atingidos, a Bolívia, né, que teve ações da CIA para desestabilização, golpes e tudo isso mais. Não é novidade, a novidade é que o governo publicamente coloca isso, estamos fazendo isso. Tudo isso parece, na minha avaliação, o quê? Uma forma de pressão. O Trump está pressionando a Venezuela a ceder. Na minha avaliação, está pressionando a Venezuela a ceder. Ceder em que pontos? Pode ser na questão das drogas, pode ser principalmente na questão do petróleo, pode ter em outras questões envolvidas, mas o Trump está forçando para a Venezuela ceder. E o Maduro, do outro lado, que não tem canal mais de comunicação direta com o Trump, está dando um recado público onde ele pode dar. Está falando, a gente não quer guerra. Basicamente, isso pode ser lido como, olha, a gente topa negociar. A gente quer negociar, a gente topa negociar. Né? É irônico, uma vez que o Maduro, ele mesmo, tempos atrás, estava ameaçando invadir Essequibo, na Guiana, né? Metade da Guiana, ocupar, que tem uma disputa territorial histórica entre a Venezuela e a Guiana, a antiga Guiana inglesa. Então, e agora ele mesmo sofre com isso. Em suma, Fabiola, se isso não descambar por uma guerra armada que vai gerar um tsunami de refugiados no Brasil, isso vai ser, e em outros países da América do Sul, vai fazer o povo venezuelano sofrer ainda mais, né? Se isso não acontecer, o Maduro manda esse recado para fora, mas dentro do país ele está falando assim, isso aqui eu avisei há tempos que ia acontecer, eu estou avisando, olha só, eu não falei que a CIA estava aqui agindo? Então tá aí, isso fortalece a argumentação do Maduro, né? Bem, não interessa para ninguém, a gente espera que seja apenas com muitas aspas, né? Apenas um instrumento de retórica, mais um instrumento de retórica do Trump para forçar negociação. Porque se não for, a América do Sul está lascada. Vai lá, Josias. Tem um aspecto, Fabiola, que é preciso lembrar. Essa revelação de que o Trump autorizou a CIA, o Serviço Secreto Americano, a conspirar contra o regime do Maduro, ela veio à luz nas páginas do New York Times, né? Que é um jornal respeitadíssimo. Esse mesmo jornal, há 6 dias, publicou uma notícia, e eu me lembro de ter lido essa notícia, falando sobre negociações do governo Trump com o Maduro. Maduro, nos subterrâneos, nos bastidores, ofereceu aos Estados Unidos, às empresas americanas, inúmeras oportunidades de negócios no setor petrolífero, no setor de recursos naturais, minerais, isso tudo para evitar uma intervenção militar, que vem sendo, o aceno à intervenção militar vem sendo feito desde julho, né? E o Maduro fez a oferta dele e, segundo o New York Times, a Casa Branca achou pouco e nos bastidores interrompeu a negociação, porque achou que não valia a pena negociar com Maduro nos termos em que ele propôs. Então pode ser que nós estamos diante de um episódio que revele que o Maduro ainda não chegou no preço, que o Trump pode estar ameaçando a Venezuela para que o Maduro aumente a sua oferta. E é conhecida a potencialidade da Venezuela no setor petrolífero, né? Inclusive o país não consegue explorar, porque acabaram com a PDVSA, que é a petrolífera venezuelana. O excesso de corrupção tirou a capacidade de extração de óleo que a PDVSA tinha. Então tem óleo sobrando na Venezuela e subaproveitado. Então é uma excelente oportunidade para companhias americanas. Pode ser que o Maduro não tenha chegado no preço ainda, né? Então essa é uma possibilidade e foi noticiado pelo mesmo jornal que agora trouxe à luz o plano que envolve a CIA, inclusive com objetivos unidos desejam. É preciso chegar no preço que eles querem, Fabiola. Qual é o preço que eles querem, Josias? O preço é ocupar economicamente a Venezuela, né? Se os interesses econômicos forem atendidos,
na sua plenitude, os Estados Unidos já exploram o petróleo na Guiana, né? A ExxonMobil está lá extraindo petróleo na Guiana e durante o governo do Joe Biden houve uma negociação sob o pretexto de que a Venezuela poderia realizar eleições limpas. Fez-se um acordo e esse acordo envolveu a suspensão de embargos dos Estados Unidos contra a Venezuela, que permitiram, esses embargos suspensos permitiram que as companhias americanas retornassem à Venezuela, né? Então, houve um cheirinho ali de negociação, de negócio, que depois foi atrapalhado pela fraude nas urnas que o Maduro promoveu para se manter no poder, né? Então, tem muito interesse econômico, Fabiola. A Venezuela, a despeito do desacerto econômico que hoje vigora no país e que empurra venezuelanos para fora por conta da fome, por conta da crise econômica, a despeito de tudo isso, os recursos naturais, os recursos econômicos que interessam vivamente a companhias americanas estão lá no subsolo da Venezuela, à espera de quem os explore, né? Então, o interesse econômico é muito presente nesse conflito, Fabiola. O Jamil Chad fez uma coluna falando que com 10 mil soldados o Trump deixa a América Latina em estado de alerta máximo. Na coluna do Jamil Chad, que está na nossa página, está dizendo que com a maior mobilização de tropas na América Latina em 30 anos, o governo de Donald Trump gera um alerta regional sobre uma eventual operação militar na Venezuela. Essa que é a preocupação, tanto aqui que Sakamoto e Josias estavam relatando, né? E o governo brasileiro vê a crise com enorme preocupação. Com amplos interesses na Venezuela, China e Rússia mandaram recados para a administração Trump sobre o impacto que uma ação militar contra Caracas poderia significar. Ia sobrar para todo mundo, né, Sakamoto? Agora, esse confronto, ele é regional, mas ele tem conexões globais, na verdade. Vamos lembrar que após as instituições venezuelanas declararem Maduro como vencedor, apesar dos observadores terem dito o contrário, de que ele havia perdido a eleição, Rússia, China e Irã correram para legitimar o resultado declarado por Maduro. China e Irã, que são grandes, China e Rússia, que são grandes parceiros do governo de Nicolás Maduro. Inclusive, as aeronaves venezuelanas, por mais que tenham problemas de manutenção, de tantas outras coisas, são SU russos, né? Russas, né? Aeronaves russas, né? Aeronaves de guerra russas, que inclusive são capazes de atingir o território norte-americano. Então, o cálculo não é tão simples, não é que a Venezuela só tem teco-teco, sabe? Não é que a Venezuela tem uns biplano antigo, né? Não é uma coisa que é uma força aérea que demandou manutenção, que perdeu muito com o tempo, com a crise econômica, etc. Mas tem bateria antiaérea, tem avião que facilmente poderia alcançar o próprio território americano com um calibre de distância. Ah, mas a China e a Rússia entraria em defesa da Venezuela? Não, diretamente não, né? Da mesma forma como os Estados Unidos não mandou tropa para a Ucrânia, né? E bem pelo contrário. Agora, cada uma tem suas guerras e tem suas questões para resolver. Agora, há outras formas de apoio sempre. Inclusive, a Rússia vem apoiando a Venezuela, a China vem apoiando a Venezuela. Então, não é simples. O fato é que o Brasil tem a sua segunda maior fronteira terrestre com a Venezuela. Só perde para a gloriosa Bolívia. Então, são 2 mil quilômetros, né? E é fácil, você pega, eu conheço bem a fronteira venezuelana, já estive lá algumas vezes, né, com o Brasil, naquela área de Pacaraima com Santa Helena do Iarém, né, nas duas cidades, estrada, vai direto até Manaus, Boa Vista, depois Manaus, né, a BR-174, é uma estrada que já viu fluxo migratório intenso na época de maior crise econômica causada pelas crises políticas da Venezuela, e isso, na verdade, vai ser fichinha caso haja uma guerra, porque aí espalha tudo. Uma coisa é sair da Venezuela aquelas pessoas que não concordam com o regime e que se sentiram atingidas por ele. A outra coisa é sair uma multidão porque está tendo bombardeio, por medo.
né? Então, atinge. E aí o pessoal, eu não estou sendo tipo, você está pensando só no Brasil? Não, eu estou tentando entender o impacto para o Brasil. Vocês veem o que acontece, por exemplo, em outros continentes, na Europa, no Oriente Médio, com as levas de refugiados, né? No Brasil, a gente pode vir a experimentar algo assim, logo no subcontinente sul-americano, que historicamente é livre desse tipo de coisa.